Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que essa leitura te encontre bem, e caso não esteja, que ela te ajude de alguma maneira. Hoje iremos continuar a leitura do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Após a leitura das cartas iniciais, agora continuaremos com o capítulo 1. Capítulo 1. Sou cidadão genebrino, pois minha família é uma das mais ilustres da República de Genebra. Por muitos anos, meus antepassados foram conselheiros e administradores desse cantão suíço, e meu pai ocupou vários cargos públicos com dignidade e respeito. Todos o conheciam pela integridade e pela incansável dedicação aos negócios públicos. Passou a juventude eternamente ocupado com os assuntos de seu país. Várias circunstâncias fortuitas o impediram de se casar cedo. Foi só no acaso, na vida, que ele se tornou marido e pai de família. Como as circunstâncias do casamento ilustram o caráter dele, não posso deixar de relacioná-las. Um de seus amigos mais íntimos era comerciante, que por causa de inúmeras desventuras saiu de uma situação de prosperidade para mergulhar na pobreza. Esse homem, que se chamava Belfort, era possuidor de uma energia insuperável, da qual se orgulhava, mas não suportava viver na pobreza e no esquecimento, no país onde antes se destacara pela posição e generosidade. Depois de pagar suas dívidas, agindo, portanto, de maneira mais honrada, ele se retirou com sua filha para a cidade de Lucerna, onde vivia incógnito e na penúria. Meu pai nutria por Belfort a mais verdadeira amizade e ficou extremamente consternado com a partida dele nessas circunstâncias infelizes. Lamentava amargamente o falso orgulho que levava o amigo a uma conduta tão pouco digna do afeto que os unia. Não perdeu tempo nem poupou esforços em tentar procurá-lo, na esperança de persuadi-lo a partir e reconquistar o mundo novamente, por meio de seu auxílio e crédito. Belfort havia tomado medidas eficazes para se esconder, e meu pai demorou 10 meses para descobrir sua toca. Radiante de alegria com a descoberta, meu pai correu até a casa, localizada numa rua ruim, perto do rio Rios. Quando entrou, só encontrou miséria e desespero para recebê-lo. Belfort tinha guardado apenas uma pequena soma em dinheiro, resultante da ruína de sua fortuna, o suficiente para sustentá-lo por alguns meses, na esperança de obter algum emprego respeitável na loja de um comerciante. Esse intervalo de tempo, porém, foi gasto em inatividade. Seu sofrimento só se intensificava, e o ressentia mais quando ele tinha tempo livre para refletir, mas, por fim, incrustou-se de tal maneira e tão depressa em sua mente que, ao cabo de 3 meses, ele jazia prostrado e doente no leito, incapaz de realizar qualquer esforço. A filha cuidava dele com a maior ternura, mas desesperava-se ao ver suas poucas economias diminuírem rapidamente, sem nenhuma outra perspectiva de apoio. Contudo, Caroline Belfort possuía uma mente forjada, num molde fora do comum. Por isso, sua coragem cresceu para apoiá-la na adversidade. Conseguia um trabalho simples, de trançar palha, e, desdobrando-se como podia, de várias maneiras, ganhava uma miséria, suficiente apenas para sustentar a vida. Assim, vários meses passaram. O pai piorava, o tempo dela era inteiramente dedicado a cuidar dele. Seus meios de subsistência minguavam. No 10º mês, o pai morreu em seus braços, deixando-a órfã e desamparada. Esse último golpe a abateu, e ela se ajoelhou junto ao caixão de Belfort, para chorar amargamente. Foi quando meu pai entrou no velório. Ele surgiu como um espírito protetor para a pobre moça, que se comprometeu a ficar sob seus cuidados. Então, após o enterro do amigo, ele a conduziu a Genebra e a colocou sob a proteção de um parente. 2 anos depois desse episódio, Caroline se tornou sua esposa.
Havia uma diferença considerável de idade entre os meus pais, mas tal circunstância parecia uni-los com um laço de afeto ainda mais fortes. Havia um senso de justiça e integridade na mente de meu pai, que exigia que ele admirasse muito uma criatura para poder amá-la fortemente. Talvez, em anos anteriores, ele tivesse sofrido com a descoberta tardia de alguma indignidade de uma pessoa amada, e por isso estivesse predisposto a atribuir um valor ainda maior àquilo que experimentava. Em seu apego à minha mãe, ele dava demonstrações de agradecimento e adoração, que diferiam completamente do gosto afetuoso da idade, pois eram sentimentos inspirados em reverência às virtudes dela e ao desejo de, em certa medida, ser o meio de recompensá-la pelo sofrimento que ela havia suportado, mas que só acrescentava uma graça indescritível ao seu comportamento. Tudo foi feito para atender aos desejos e à conveniência dela. Ele se esforçou para abrigá-la, como uma planta exótica cultivada pelo jardineiro, protegida de cada vento mais forte e cercada de tudo o que pudesse levá-la a animar alguma emoção prazerosa em sua mente, terna e benevolente. Sua saúde, e inclusive a serenidade de seu espírito, até tão estáveis, haviam sido abalados pelo drama que ela passou. Nos 2 anos anteriores ao casamento, meu pai foi gradativamente abandonando todas as suas funções públicas. Assim, imediatamente após a união, eles procuraram o agradável clima da Itália. A mudança de cenário e o interesse que a viagem a essa terra magnífica desperta foram decisivos para restaurar o quadro debilitado em que ela se encontrava. Depois da Itália, eles visitaram a Alemanha e a França. Eu, o filho mais velho, nasci em Nápoles e, ainda bebê, acompanhei-os em suas andanças. Durante vários anos, permaneci como um filho único. Por mais que fossem ligados um ao outro, pareciam ter inesgotáveis reservas de afeto, extraídas de uma mina de amor, para entregá-las a mim. A ternura do carinho de minha mãe e o sorriso de benevolente prazer de meu pai ao me olhar são as minhas primeiras lembranças. Eu era brinquedo e talismã, ou melhor, era filho deles, uma criatura inocente e indefesa, concedida a eles pelos céus, para ser educada como uma pessoa pronta para fazer o bem, uma criança cujo destino futuro estava nas mãos deles, para ser encaminhada à felicidade ou à desgraça, conforme eles cumprissem suas obrigações para comigo. Com essa profunda consciência do que eles representavam para o ser ao qual tinham dado a vida, somada ao ativo espírito de ternura que animava ambos, pode-se imaginar que, enquanto durou cada hora da minha vida infantil, eu recebi lições de paciência, de caridade e de autocontrole. Eu era de tal forma conduzido por um cordão de seda e tudo me parecia um trem de alegria. Por muito tempo, fui a única preocupação deles. Minha mãe queria muito ter uma filha, mas eu continuava sendo o único herdeiro. Quando eu contava uns 5 anos, numa viagem além das fronteiras da Itália, meus pais passaram uma semana na margem do Lago de Como. A predisposição para a bondade muitas vezes os fazia entrar em casas de gente pobre. Isso, para minha mãe, era mais do que um dever, era uma necessidade, uma paixão. Ela se lembrava do que sofrera e de como foi socorrida. Agora era a vez dela agir como um anjo da guarda para os aflitos. Durante um passeio no campo, um casebre paupérrimo à margem de um pequeno vale chamou-lhe a atenção pelo fato de ser particularmente acanhado, enquanto que o número de crianças seminuas reunidas ao redor falava por si só na penúria em sua pior forma. Um dia, meu pai viajou sozinho para Milão. Então, minha mãe e eu visitamos essa moradia. Lá encontrou um camponês e sua esposa, alquebrados pelo trabalho duro, atordoados por tantos cuidados e tarefas, distribuindo uma refeição escassa para 5 filhos famintos. Entre eles, havia uma menina que despertou bem mais interesse em minha mãe do que os outros. Ela parecia de um tipo diferente.
Os demais eram 4 garotos de grandes olhos escuros. Essa criança era magra e de boa aparência. Seu cabelo era o dourado mais brilhante. Apesar da pobreza das roupas, ela parecia ter uma coroa de princesa colocada na cabeça. Suas sobrancelhas eram bem delineadas e os olhos azuis eram tranquilos. Seus lábios e o formato do rosto expressavam tanta sensibilidade e doçura que ninguém podia contemplá-la sem enxergá-la como de uma espécie distinta, um ser enviado pelos céus, portando a marca ou o selo do divino em todos os seus traços. A camponesa, percebendo que minha mãe fitava aquela linda garota com os olhos de admiração e encantamento, contou avidamente a história da menina, que não era filha dela, mas de uma nobre milanês. A mãe era alemã e faleceu ao dar à luz. A criança foi deixada aos cuidados daquela boa gente. Naquela época, eles viviam em melhor condição. Haviam se casado havia pouco tempo e o filho mais velho acabara de nascer. O pai da menina brigada era um daqueles italianos que se nutriam da memória de glórias passadas da Itália. Ele era um dos Schiavi Ognorfrementi, escravos sempre enraivecidos, que lutavam pela liberdade de seu país, e se tornou vítima da própria fraqueza. Ninguém sabia se ele havia morrido ou se ainda resistia nas masmorras da Áustria. Seus bens foram confiscados, a filha ficou órfã e desamparada. Ela continuou com os pais de criação, cresceu naquela rude morada, mais bela que uma rosa de jardim no meio de uma folhagem de ramos escuros, cheios de espinhos. Quando meu pai voltou de Milão, ele encontrou, brincando comigo no saguão de nossa casa, uma criança mais bela que a pintura de um anjo, uma criatura radiante, cuja forma e os movimentos eram mais leves e graciosos que uma cabra montesa. A presença da menina logo foi explicada, e com a permissão dele, minha mãe teve a primazia para tomar conta dela, em detrimento dos tutores camponeses, que gostavam da doce órfã cuja presença era uma bênção para eles, mas seria injusto mantê-la na pobre e carente, quanto a providência divina lhe proporcionava uma proteção tão poderosa. Eles consultaram o pároco da vila, e o resultado foi que Elizabeth Lavenza passou a morar na casa de meus pais, tornando-se mais do que uma irmã para mim, uma bela e dourada companheira de todas as minhas ocupações e de todos os meus prazeres. Todo mundo gostava de Elizabeth. O apego apaixonado, quase referente, com o qual todos a consideravam, se tornou, enquanto compartilhei dele, meu orgulho e meu deleite. Na noite anterior à chegada de Elizabeth em casa, minha mãe disse em tom de brincadeira: Tenho um lindo presente para o meu Victor. Amanhã você o receberá. No dia seguinte, quando ela me apresentou Elizabeth, como a havia prometido, eu interpretei suas palavras literalmente, com seriedade infantil, e a considerei como minha propriedade. Era minha para amar, proteger e acalentar. Recebi todos os elogios feitos a ela, como algo que me pertencia. Nós a chamávamos familiarmente de prima. Nenhuma palavra, nenhuma expressão podia exteriorizar o tipo de relação que ela tinha comigo. Para mim, ela era muito mais do que irmã, já que até a morte deveria ser minha. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.